Olá, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você que nos ouve nesta manhã. Esse que vos fala é o pastor Paulo Fontes, pastor da Primeira Igreja Batista em Tupaciguara, no Triângulo Mineiro. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, hein? Esse é o melhor domingo de nossas vidas. Não me abandona não, hein? Queridos, eu quero pensar com você na nossa escola bíblica dominical de hoje. As pessoas já estão chegando por aqui, os comentários ainda não apareceram. Eu quero falar de paz segundo a Bíblia. Tem vários tipos de paz, né? Mas eu quero falar de paz segundo a Bíblia. Não é dia dos pais, mas como eu estou falando sobre Abraão, você percebe as quartas e domingo. Bom dia, pastor Paulo. Bom dia a todos. Bom dia, Flaviana, Ailton e família. Ah, que bacana, o Ailton está assistindo. Deus te abençoe, meu irmão. Venceu o sono. Eu quero falar de paz segundo o coração, segundo a palavra de Deus. E já que eu estou falando sobre Abraão, eu gostaria de destacar hoje, mesmo não sendo dia dos pais são todos os dias, eu quero trazer aqui uma palavra em Hebreus capítulo 11, versículos 17 a 22. E nos diz assim a palavra de Deus: pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebeu as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta de seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos colocar, ó Deus, a nossa vida diante do Teu altar e agradecer-te, ó Deus, por esta palavra. Suplicamos-te, ó Deus, que não fale eu ao Teu povo, mas o Teu Espírito Santo, pela instrumentalidade do Teu servo que fala contigo, esteja falando o coração do Teu povo e que a Tua palavra encontre morada em cada coração. Antônio Carlos, carinhosamente conhecido como Tunicão, bom dia, pastor, bom dia, irmãos, abençoado seja nosso dia, em nome de Jesus. Tunicão, que Deus te abençoe. Queridos, a família dos patriarcas é a mais famosa da Bíblia, com uma série de pais que são exemplos para as nossas vidas. Mesmo que a palavra não esconde os seus erros, ainda assim, pela misericórdia de Deus, estes homens são referenciais na galeria dos heróis da fé. Amados, a paternidade, sem dúvida, ela marca a vida das pessoas, com certeza. E por isso Jesus quis apresentar a Deus como um pai bondoso, como um pai amoroso, como um pai carinhoso, como um pai provedor. Mateus capítulo 6, versículo 26, Jesus diz no seu sermão: olhai para as aves dos céus,
que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E esse texto, meus queridos, ele nos ensina a ser pais melhores, fazendo o que Deus nos ensina. Por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 11, diz a palavra de Deus: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Aí eu lhe pergunto, como ser um pai segundo a palavra de Deus? Eu quero refletir juntamente com você sobre os pais da família patriarcal e tirando desses pais bons exemplos de sua vida paterna. Os maus exemplos, os erros, nós não vamos meditar, nós vamos retirar aquilo que é bom, porque o apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós temos que examinar tudo e reter apenas o que é bom. O que não serve a gente vai deixando de lado, tá certo? E a primeira coisa que eu quero destacar nessa manhã é o pai Abraão, né? Um pai cheio de fé. Queridos, diz assim, versículo 17 e 19, do texto de Gênesis, capítulo de Hebreus, capítulo 11, que vai dizer assim a palavra de Deus. Hebreus 11, do 17 ao 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu filho, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Queridos, Abraão tinha um sonho de ser pai. Envelheceu, e quando teve seu filho prometido, Isaque, se alegrou imensamente no Senhor. Deus provou a fé de Abraão, pedindo que Abraão entregasse o seu filho amado, Isaque, e Abraão obedeceu. Em Gênesis capítulo 22, versículo 1 a 13, narra que Deus pediu para que Abraão sacrificasse Isaque, para testar a sua fé, a sua obediência, se realmente ele estava atento às ordens de Deus. E a partir daquele momento, Abraão passou a ser conhecido pelo pai da fé. Lá em Romanos capítulo 4, versículo 13, diz a palavra de Deus, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça de fé. Meus queridos, como pais, nós precisamos ensinar a fé para os nossos filhos. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz a palavra de Deus: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Isaque, meus queridos, sabia dos erros de seu pai, sabia que seu pai não era perfeito, mas a sua fé foi o melhor exemplo que Abraão tinha
e também deixou uma grande herança para Isaac. Mas o seu legado de fé foi a sua maior riqueza. A minha, a tua maior riqueza é o nosso exemplo de fé para os nossos filhos, para os nossos netos, para aqueles que estão em volta de nós. Deixa eu te falar uma coisa, seja um pai cheio de fé. Eu sei que as circunstâncias às vezes nos levam a desanimar, a esfriar na fé, a deixar as coisas pelo caminho, mas eu quero que você saiba que os teus filhos estão olhando para você, e o grande legado que você vai deixar é a sua fé, para que amanhã um dia seus filhos possam dizer: olha, o meu pai era um homem de fé, minha mãe era uma mulher de fé, ele confiava na provisão de Deus, eles confiavam no poder de Deus. É isso que os nossos filhos querem ver em nós. Lá em Gênesis capítulo 27, do versículo 1 a 40, fala que como Isaac envelheceu, né, os olhos já escureceram, de maneira que não podia mais ver, de sorte que ele chamou Esaú, né, vai Jacó e rouba a bênção do irmão, com a ajuda da mãe, mas essa parte ruim a gente não precisa aprender. Por quê? Porque segundo a tradição da época, o filho mais velho tinha uma bênção especial, né? A bênção da primogenitura do pai, né? Que também não poderia voltar atrás. Em uma palavra já declarada sobre a vida daquele filho, aquela palavra não podia voltar atrás. Por isso, Isaac ficou impressionado, pois desejo de Isaac era somente abençoar. Como pais, nós precisamos aprender o poder da bênção paternal sobre os nossos filhos. Antigamente, o pedir e dar a bênção era algo reverenciado, era algo que era ensinado entre as famílias. Hoje amanhece o dia, filho não toma mais bênção ao pai, à mãe, sai, vai para a rua, não toma bênção ao pai nem à mãe, chega, perdeu-se essa prática. E por isso, queridos, os pais devem ministrar bênçãos sobre a vida dos seus filhos. Deixa eu falar uma coisa para você. Seja um pai abençoador. Seja um pai que abençoa. Tá certo? Ah, mas todo pai abençoa. Mas seja aquele pai abençoa. Teu filho não tomou a bênção não? Quando acordar, bom dia, filho, Deus te abençoe. Bom dia, filho, Deus te abençoe. Vai sair, filho, Deus te abençoe. Deus guarde a tua saída, a tua chegada, a tua entrada. Vamos ser pai abençoador. A terceira coisa que quero falar é o pai Jacó. Pai que profetiza. No versículo 21 diz assim: pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pois bem, a vida de Jacó foi uma vida cheia de controvérsias, uma vida de trapaças, uma vida de muita luta, mas Jacó era um homem que desejava servir a Deus. E Jacó, já muito idoso, foi levado por José para o Egito e lá morreu, tendo abençoado cada um dos filhos de José, declarando uma palavra profética a seu respeito. Queridos, Gênesis 49, versículo 1, vai dizer: depois
chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-eis o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Olha só, cada filho de Jacó receberam uma palavra específica como profecia para as suas vidas. Está lá em Gênesis capítulo 49, do versículo 2 até o versículo 28. E depois você lê. Também Jacó profetizou sobre os filhos de José, cuja descendência se tornaram tribos de Israel. Gênesis 48, versículo 3 e versículo 22. Eu separei algumas passagens bíblicas, mas se eu for ler todas, vão se alongar. Então depois vocês assistem o vídeo e vão lendo com calma a palavra, porque tem muita coisa boa para você aprender aí. Eu quero dizer para você que a palavra de um pai, ela tem um poder espiritual como autoridade, não só paternal, mas espiritual sobre a vida dos seus filhos. E por isso, queridos, nós devemos profetizar coisas boas sobre nossos filhos. Infelizmente mesmo, muitos pais falam coisas ruins sobre seus filhos, perdendo a oportunidade de ministrar espiritualmente sobre a vida deles. Isso é ruim, e é muito ruim. Lá em Isaías 57, versículo 19, diz assim: eu crio os frutos dos lábios, paz para o que está longe e para o que está perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Queridos, olha que palavra profética. Eu crio os frutos dos lábios. Paz para o que está longe e para o que está perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Seja um pai que profetiza sobre a vida dos seus filhos, dos seus netos, da sua família, certo? O quarto pai que eu quero destacar nesta manhã de domingo é José. José foi um pai visionário. Diz a palavra de Deus no versículo 22 que pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. José era um homem visionário. José tinha a visão administrativa. José também tinha visão espiritual, né? Então, queridos, lá em Gênesis 41, do versículo 35 ao 40, diz assim: e ajuntem toda a comida destes bons anos, que vem, e amontoe o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e os guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca o governarás todo o povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Queridos, quando estava idoso, José teve a visão
de que o povo seria uma grande nação e declarou isso profeticamente lá em Gênesis capítulo 50, versículo 25. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. Observe que José aprendeu o exemplo com seus pais, Abraão, como homem de fé, Isaac abençoando e Jacó profetizando. Contudo, José foi além, dando ao seu povo uma visão de que não seriam escravos para sempre e que um dia estariam totalmente livres em sua terra prometida por Deus. Amém? Ainda no capítulo 50 de Gênesis, no versículo 24, diz assim: e disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ou seja, o pai tem uma visão de vida mais ampla do que seu filho, fruto de sua experiência maior que a do filho, por ser mais jovem. Além disso, os pais, eles devem buscar uma visão espiritual para sinalizar aos seus filhos um horizonte de fé. Se pai tem visão, o filho pode ver oportunidades diferenciadas, além da sua visão natural. Portanto, meus queridos, seja um pai visionário. O melhor modelo de pai é o modelo segundo a palavra de Deus. Não é o modelo da mídia, não. Porque a mídia entra em nossos lares sem bater na porta, sem tocar a campainha, sem pedir licença e apresenta para os nossos filhos um padrão de paternidade que há em desacordo com a palavra de Deus. Então, o melhor modelo de pai é segundo a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que esses pais da família patriarcal não foram super santos. Eles tiveram o seu erro. Cada um teve o seu erro. Mas as coisas boas que eles deixaram como exemplo para nós, pais de nossa geração, nós precisamos sim observar e manter a prática daquilo que eles nos ensinaram. Ou seja, vamos ser pais melhores segundo a palavra de Deus. Amém? Só para nós fecharmos, a palavra de Deus nos mostram exemplos de pais, tanto fatos negativos como fatos positivos. Precisamos deste referencial para uma paternidade de acordo com os ensinamentos de Deus. A parte positiva, nós pegamos para nós e praticamos, ensinamos aos nossos filhos. As partes negativas, nós deixamos de lado, porque não convém. E por isso Deus registra aquilo que é bom que eles praticaram e o que é de ruim que eles praticaram, para nós não cair no mesmo erro que eles. Eles não tiveram a palavra escrita como nós temos hoje. Então a probabilidade deles errar era muito maior do que a nossa, porque hoje nós temos a palavra de Deus, e se nós examinarmos a palavra de Deus, nós seremos pais melhores. Tá certo? Com isso, o que é que nós aprendemos? Eu, particularmente, pastor Paulo Fontes, aprendo a ser pai cheio de fé como Abraão. Sejamos pais cheios de fé
como Abraão. É isso que eu aprendo, tá certo? Aprendo também que nós precisamos ser pais abençoadores. Pai que abençoe os seus filhos, como Isaac. Pais que profetizam, como Jacó. E precisamos ser pais visionários, como José. E eu te digo, encerro a minha palavra de hoje dizendo: seja um pai segundo a palavra de Deus. Amém? Queridos, vamos ver aqui, dar o nosso bom dia. A Flaviana, o Ailton, o Tonico eu já dei. Maria Cecília, bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe. Cida, Renato, Deus abençoe. Tenham todos uma tarde abençoada. Flávia Tavares, Deus te abençoe, minha irmã. Você e sua família, paz do Senhor, irmãos. Rose Martins, Carlos, Evinho, toda a família, paz do Senhor, tenham todos um bom dia. Renato, bom dia, Renato, Deus te abençoe. Tunicão, aquele abraço, Deus te abençoe. Marli, irmão Robério assistindo, Deus abençoe, irmã Marli, irmão Robério e família. Bruna, Deus te abençoe, Bruna. Eu vi o Aires por aqui também, cadê o Aires? Aires Augusto, acho que já saiu o Aires Augusto. Deus abençoe, Aires. Aires Augusto, bom dia, pastor, bom dia, Aires, Deus te abençoe. Deus abençoe a todos que estão assistindo e aqueles que ainda vão assistir também. Que a bênção de Deus seja sobre cada um de vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco aqui diante da Tua presença, Pai, para agradecer, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos, pelos estudos desta manhã, que o Senhor esteja abençoando a Bruna, a irmã Marli, o irmão Tonico, o irmão Renato, o irmão Aires, a irmã Rose, a irmã Flávia, Flaviana, Ailton, a Cecília e família. Abençoe a todos aqueles que estiveram ao vivo neste momento e aqueles que ainda vão acessar também sejam ricamente abençoados com esta palavra. Que assim, ó Deus, tenhamos um dia na Tua presença e uma semana abençoada, uma semana de bênção para as nossas vidas. Pai, muito obrigado por esta palavra, Pai, e que o Teu Espírito Santo conduza a mensagem a cada coração. E assim, ó Deus, eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, esse é o melhor domingo de nossas vidas. Não me abandona não, hein? Que Deus abençoe. Beijo para todos.